Hormônios, descobertas, primeiros amores, anseios, mudanças no corpo. Com o fim da infância chega a adolescência. Uma etapa de transformações, tanto físicas como emocionais, que trazem muitas dúvidas e inquietações. E quem melhor para falar dos conflitos sobre ser adolescente do que eles mesmos? Qual é a principal dificuldade em ser adolescente? Para mim, as cobranças, né? Tanto da família quanto da escola em si, né? Você vai descobrindo a vida, as relações amorosas, as amizades. O difícil de ser adolescente é esperar, porque a gente gosta de se divertir, mas se a gente esperar um pouco, a gente vai poder se divertir muito mais do que agora. A gente está no terceiro ano, certo? Às portas da universidade. E é um pouco difícil conciliar a vida social, aos estudos, a família, até a vida amorosa mesmo. É na adolescência que a gente escolhe a profissão que vai seguir, a carreira que quer seguir durante praticamente toda a vida. Vocês já sabem o que querem fazer da vida? Como é que foi essa escolha? Já escolhi arquitetura e urbanismo. A influência veio mais parte do meu pai, que ele é marceneiro, ele trabalha na empresa de eventos. E ele trazia muitos projetos lá pra minha casa, e meu irmão, a gente gosta muito, entendeu? E você, Lucas? O curso que eu escolhi foi Engenharia Civil, por influência do meu pai, que ele mexia com construção. Aí eu escolhi Engenharia Civil para ser engenheiro civil. Quanto a você, Luana? Eu escolhi enfermagem. Por que enfermagem? Eu sempre escolhi porque eu gosto muito das humanas. E eu sempre tive aquele amor a mais pelo ser humano. Eu sonho em fazer direito para cursar, fazer concurso público para magistratura. E como é que vocês se veem daqui a 10 anos? Bem, eu me vejo com certeza formado na área que eu escolhi. Vou começar como defensor e futuramente, se possível, for daqui até lá como juiz federal. Com certeza formada, né? Trabalhando muito. Vocês já sabem mais ou menos o que é que vocês querem da vida, mas vocês sabem como chegar lá? Principalmente pelos estudos, né? Eu acredito que para conseguir chegar onde eu quero, eu tenho que batalhar muito, estudar bastante. Não tem fórmula mágica, a gente tem que se dedicar, estudar e o apoio da família sempre nos ajuda mais ainda. Com determinação a gente quer ir muito mais além. Para esta professora, educar esses jovens em meio a tantos dilemas e distrações é um desafio. Nós geralmente fazemos aulões, né, para estimular esse aluno, e nesses aulões são aulões bem descontraídos, com música. Às vezes a gente pega um instrumento musical, toca um violão, eles aplaudem e se distraem ali naquele momento. Além disso, a gente faz simulados, rotineiros, para que eles possam ter questões contextualizadas do assunto, e na sala de aula mesmo, a gente, além de fazer essas questões contextualizadas, a gente traz situações do cotidiano do aluno. Em meio a tantos questionamentos e conflitos, a escola tem um papel fundamental durante essa transformação. Ensinar o adolescente é um desafio, porque ele está na fase de definições. Você imagine um caso concreto: o adolescente chega aos 17 anos, no terceiro ano do ensino médio, onde ele vive um misto de imaturidade, né, e necessidade de decidir seu futuro. Então a escola tem que entender essa fase desse jovem e tem que também, ao mesmo tempo, buscar apoiá-lo, porque é ali que está decidindo o seu futuro, né? E é importante que ele tome a decisão correta. O que você vai ser quando crescer? Quem nunca ouviu essa pergunta dezenas de vezes, não é mesmo? Mas e quando chega a fase da vida em que você precisa tomar essa decisão? O que fazer? Que fatores levar em conta? Quais são os caminhos para tornar os sonhos realidade? O Enem.com Projeto de Vida, Profissão e Carreira vai ajudar você a encontrar respostas para esses e outros questionamentos. Juntos nós vamos conhecer mais sobre as mudanças físicas e emocionais dessa fase, quais são os cursos oferecidos pelas instituições públicas no Ceará. O Enem como instrumento de acesso à vida acadêmica e ainda o que faz e estudo profissional de cada área, como é o mercado de trabalho e o campo de atuação. Fique ligado, toda semana nós vamos explorar o mundo de possibilidades que te aguardam após a conclusão do ensino médio. A ideia do projeto é justamente oferecer a você as ferramentas necessárias para acertar nas escolhas, na preparação e ter sucesso na realização do Enem.
Para conversar com a gente sobre o projeto Enem.com, Projeto de Vida, Profissão e Carreira, nós convidamos o coordenador geral e editorial do projeto, Raimundo Neto. Convidamos também para participar de todo o programa os alunos da Escola de Ensino Fundamental e Médio José de Alencar, o José Matheus Rodrigues, a Luana de Lima e o Roberto Matheus Freitas. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês. Raimundo, eu começo com você. Como é que foi conceber esse projeto todo, que é muito amplo, né? Envolve todos os veículos do grupo, na verdade? Sim. Na realidade, o motivo que chamou a atenção para a problemática do aluno do ensino médio, na realidade não foi necessariamente a questão da angústia do aluno durante essa escolha da profissão, mas o fato da gente ter percebido o grande índice que havia de evasão escolar do ensino superior nas escolas, nas universidades do estado e também brasileiras, né? A gente percebeu que mais de 50% das pessoas que ingressavam nos cursos universitários abandonavam o curso, e desses 50% que restavam, mais de 50% mudavam de profissão após saírem da universidade. Então a gente achou interessante porque percebeu que o grande problema é justamente a dúvida que o aluno tem no período do ensino médio. E a gente está trabalhando em cima dessa dúvida, né? Queria que você me contasse também, por favor, Raimundo, como é que é a equipe? Uma grande equipe participou, inclusive de psicólogos. Como é que foi o processo de elaboração desse conteúdo? Pronto, nós temos esse curso, ele não é propriamente um curso, desculpa. São 10 fascículos falando sobre a questão dessa escolha profissional. A maior parte dos fascículos são envolvendo a questão da orientação à escolha profissional e outra parte falando dos cursos e falando das universidades. A equipe foi formada por uma psicóloga, que é a Roberta Cavalcante, que ela é coordenadora do conteúdo, e mais 10 psicólogas, que a maior parte delas com exercício nessa área de atendimento a alunos do ensino médio, onde eles orientam, onde eles provocam, nesses fascículos, que é muito interessante, que eles provocam os alunos a pensarem um pouco sobre esse momento. O que é que estão fazendo, por que estão escolhendo aquela profissão, qual é a importância disso na sua vida e outros aspectos que a gente acha relevante. E qual é a importância, assim, de preparar esses estudantes que estão, assim, nesse momento da vida de tantas dúvidas, né, de preparar, de orientar para a escolha a seguir? Muitas vezes, até dentro de casa não tem esse tipo de orientação, falta, né? Sim. A gente acredita, inclusive para os alunos das escolas públicas, essa necessidade ainda é muito maior, porque muitas vezes a gente vê famílias que não tem ninguém que tenha cursado o nível superior. Você vê as famílias onde tem uma pessoa que é a pessoa que tem diploma universitário, né? Então é muito mais difícil. A gente viu aqui no programa já uma garota que disse: meu pai é pedreiro, por isso que eu quero ser engenheira. O outra: meu pai é marceneiro, por isso que eu quero ser arquiteta. Então é uma coisa complicada, e a gente sabe como esse momento é difícil, porque a grande questão é porque quando você tem que escolher uma profissão, você imagina que é para sempre. Essa escolha é para sempre. E nem sempre é. E outro detalhe, você fica preso mais à angústia, não do que você está escolhendo, mas do que você está perdendo. Você falou de para sempre, Raimundo. Antes de começar o programa, nós estávamos conversando aqui com os estudantes. Você já tem muito claro o que é que vocês vão querer, né, cursar na faculdade. A Luana, você vai ser? Eu quero fazer engenharia de produção. Engenharia de produção. Sim. Você? Eu quero fazer engenharia de recursos renováveis. Engenharia de recursos renováveis. Muito bem. E temos um candidato a jornalista, né? Quer se formar jornalista? Pretendo me formar em jornalismo, né, Cursal? Foi difícil essa busca para vocês, essa decisão? Ou foi simples? Eu sempre quis ser jornalista na minha vida. Não, assim, como toda escolha, no início teve aquela dúvida, né? O que eu vou ser? Tantas escolhas na minha vida. Assim, eu acho que a maioria dos jovens pensa: desde criança eu vou ser médico, né? É uma ideia que fica na nossa cabeça. Só que com o decorrer do tempo isso vai mudando. Você vai vendo que você não se adapta tanto a isso, né? Eu nunca fui bom com números. Então eu acho que a área das humanas combina mais comigo, entende? Eu sempre foi uma escolha difícil, mas eu consegui. Mas assim, nunca foi bom com números, mas tem outras áreas também, né? Tem a área das biológicas, mas jornalismo é o que te faz feliz, assim, a princípio você pensa em seguir o jornalismo. Porque assim, sempre quando eu vejo jornais, entrevistas, eu acho interessante estar lá, saber dos fatos, o que está acontecendo
no nosso mundo, no nosso país. Eu sempre achei isso interessante, então eu fiquei muito focado nessa parte de jornalismo. Raimundo, a questão da medicina é sempre, né, ainda um tema assim, impressionante como a medicina ainda exerce um fascínio. Eu acho que é meio que o sinônimo de você ser bem-sucedido, né, você ser médico, porque... Mas você sabe que assim, isso é um tabu, porque eu achei bacana que eles estão escolhendo profissões novas, inclusive, né? Isso é bacana, tirando o jornalismo que é mais tradicional. Mas assim, o que acontece é que muita gente acha que o médico ganha super bem, que tem um status, olha, o fulano é médico e tal. Por isso que é interessante conhecer médicos. E de repente você descobrir que tem muito médico também que não está satisfeito com a escolha que fez. Mas que por ter feito, por influência dos pais, ou seja o que for, ele continua exercendo. Mas muitas vezes nem é um profissional que tenha êxito na sua profissão, ou então ele pode receber até bem e ser infeliz com a sua profissão. E por isso que o nome do projeto é Projeto de Vida, o nome do nosso trabalho, Projeto de Vida. Porque a escolha da profissão e carreira é um ponto também no seu projeto de vida. O que você está planejando para você? O que você espera para você? Às vezes, quando a pessoa escolhe a profissão, ela não se preocupa com o que ela gosta, com o que faz ela feliz, com o que chama a atenção a ela, o que ela consegue fazer por mais tempo sem sofrer, né? Então ela escolhe a profissão sem avaliar nada disso. E depois ela vai descobrir isso. Esse é que é o problema. Quando estiver na faculdade, ela já começa a perceber que aquelas afinidades, aquelas pessoas que estão do lado dela não são as pessoas que ela gosta, ou costuma, ou gosta de outras coisas que não é o que ela gosta. Então, esse projeto, o objetivo dele é provocar no momento certo, para você fazer a melhor escolha possível do momento. Legal. Obrigada pela participação, viu, Raimundo, aqui com a gente. E no próximo bloco, a adolescência e as mudanças próprias dessa fase da vida. Como lidar com esse turbilhão de inquietações, instabilidades e transformações? Não sai daí, a gente volta já. A Universidade Federal do Ceará é a maior instituição de ensino superior do estado. Sabia que a UFC foi criada em 1954? Pois é, naquela época a universidade era constituída pela Escola de Agronomia e pelas faculdades de Direito, Medicina, Farmácia e Odontologia. Hoje a UFC está presente em quase todas as áreas do conhecimento, com atividades não só em Fortaleza, mas também no interior do estado. Para mais informações, acesse o site da universidade. A adolescência é a fase da busca de personalidade, de liberdade, do amor e da realização profissional. E pessoal também. Mas é também uma fase de cobranças constantes, autoconhecimento e de permanente inquietação por saber, entender e descobrir. E tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Para conversar um pouco com a gente a respeito de como lidar melhor com essa série de transformações, né, tão próprias da adolescência, nós convidamos a psicóloga Gabriela Nunes. Muito obrigada pela sua presença e os estudantes aqui continuam com a gente. Vocês podem também fazer perguntas para a doutora Gabriela. Doutora, é um momento difícil para todo mundo. Eu acho que não tem quem passe pela adolescência e fale assim, não, foi tranquilo, né? É verdade. É um momento que a gente para refletir, só que sem perceber que está fazendo isso, né? Geralmente as pessoas vão vivendo a adolescência intensamente, como se não pensasse no amanhã. Às vezes quando a gente faz essas perguntas para eles, né? E aí, o que é que você vai ser daqui a 10 anos? A grande maioria ainda não pensou nisso, né? Porque viver a adolescência é tão bom, né? É tão intenso, é tão magnífico que a gente não para pensar nisso. Então, é muito importante que os pais, a escola, projetos como esse, possam fazer essa parada para que eles consigam pensar, então existe outra coisa ali, né? Depois dessa adolescência, eu vou ter que escolher quem eu vou ser. Então meio que eles precisam ser provocados, sim. É mais ou menos assim. Sim. Porque é tão interessante, né? É tão rico de experiências esse momento, a gente pode fazer tudo e deve até, né? A gente aconselha que vocês experimentem mesmo esse momento da adolescência e vivam isso, para não ter que viver depois, né? Atrasado, como acontece com algumas pessoas. Então, tem que experimentar a adolescência realmente, com tudo que ela tem direito. Só que tem que ter o momento da paradinha para pensar, tá, ela vai acabar um dia, e aí? O que é que eu vou ser?
E essa clareza vocês têm? Luana, por exemplo, você já pensou sobre isso? Você se sente assim preparada para os próximos passos que você vai seguir daqui para frente? Bom, acho que para mim hoje ter a certeza que eu tenho, né, do que eu quero ser, do que eu quero seguir, né, minha profissão, eu tive muitas dúvidas. E assim, do que eu gostava, às vezes moda, né, muito para as meninas, a gente sempre se interessava nisso, a moda sempre chamava atenção. Mas também teve uma fase em que eu participei de um cursinho em que houve muita interação da relação da engenharia, da edificações, e me chamou muito a atenção. E foi o que eu me senti, foi o que me chamou mais a atenção, né? E hoje eu acho que eu tenho como certeza o meu curso, que é a Engenharia de Produção, e eu espero que não seja que eu não venha, depois que eu já tiver entrado, né, que eu já cursando, eu tenha errado, né, a minha opção de curso. Mas é isso mesmo que eu quero fazer. Doutora Gabriela, quais são os caminhos para trilhar esse momento? Porque assim, é uma fase até em que existe um desequilíbrio, né? Quando os hormônios, a personalidade, tudo afeta. Você está em constante processo de transformação. É complicado também. Agora, o papel da escola nesse momento também é fundamental, eu acredito. Sim. Como ela mesma colocou, né, a Luana, o fato de ter vivenciado algo, né, um curso que é oferecido, um projeto que ela pôde participar, e isso a escola pode fazer. Oferecer as feiras de profissões que algumas escolas oferecem, né, onde os profissionais são convidados, porque uma coisa é a gente ler a descrição de uma profissão, e outra coisa é a gente experimentar um pouquinho dessa profissão, né? Conversar com uma pessoa, ficar pertinho, né? Tirar uma dúvida, dizer, é legal mesmo? Como é isso, né? E no dia a dia, o que é que a gente faz? O que é que uma engenheira vai fazer, né? Como ela vai trabalhar? Porque, como o Raimundo falou anteriormente, né? Existem muitas profissões, e novas, inclusive. Então, eles têm muito mais possibilidades do que eu tive, por exemplo, quando tive que escolher minha profissão. Acho que talvez um momento também difícil seja a questão do autoconhecimento, né? É complicado você se conhecer. Às vezes a gente precisa de ajuda, né? De terapia para a gente se conhecer um pouco melhor também. A gente conversou no primeiro bloco um pouquinho sobre como é que foi o seu processo de busca. E o seu? Partiu de como você se conhecer melhor para tomar a sua escolha, sua decisão? Bem, na verdade, desde o ensino fundamental até chegar no médio, eu já mudei muitas opções de curso, já passam muitas opções pela cabeça. Às vezes, influência dos professores, tem um professor que você tem mais amizade, aí ele influencia para determinada área, tem outro professor que você no outro ano já tem outra amizade, já influencia para outra área. Mas eu escolhi a minha profissão, que era o curso que eu queria fazer, que era Engenharia de Energias Renováveis, porque no decorrer do ano passado ocorreu uma feira lá na escola e a gente falou disso. Eu fiquei responsável por essa parte. E depois de pesquisar muito, pesquisar bastante, ver como é que funcionava, eu achei, poxa, aquilo ali é o que eu quero estudar, são as disciplinas que eu gosto e é o que eu quero fazer. Porque na verdade, nenhuma outra profissão chegou a me agradar tanto como essa. Aí foi esse o processo decisivo para me escolher essa profissão. Doutora, é comum o jovem se sentir pressionado nesse momento de escolha? Que tipo de pressões um jovem sofre nesse instante? O primeiro momento é a família, né? Por isso que quando eu faço o trabalho de orientação vocacional, uma das primeiras perguntas que eu faço é qual é a expectativa da sua família com relação à sua profissão. Quando a família deixa a gente livre, a gente pode escolher a nossa vontade, né? Criar a nossa própria expectativa. É muito legal e saudável quando isso acontece. Mas não é geralmente assim, né? Às vezes o pai influencia, a mãe, um tio, a madrinha, né? Ah, eu queria que você fosse isso. Então, primeiro, essa família precisa deixar que eles decidam, né? Até porque quem vai viver essa vida pelo resto da vida vão ser eles, né? Então, é fundamental que eles possam ter esse momento de liberdade e tranquilidade. O papel da família é investir nisso, né? Assim como a escola proporciona as feiras e esses momentos, a família também, né? E se perceber que esse jovem, que o tempo está passando e que ele ainda não se decidiu, uma ajuda, né? Dar uma ajuda, oferecer essa ajuda para que ele possa procurar um profissional ou falar com um professor, como ele colocou, né? Tirar uma dúvida, ter acesso a alguém que tenha essa informação.
Agora a gente falou de pro resto da vida, às vezes isso pesa muito, né? Sim. Uma coisa pro resto da vida é complicado, né? Quase uma sentença, meu Deus, se não der certo agora eu tô frito. Mas a gente tem que dizer também, é importante reforçar que as escolhas, elas mudam. Como tudo acontece, as escolhas elas mudam. Então, de repente, você não se deu bem naquela determinada profissão ou não teve aquela empatia com as disciplinas e tudo mais, é possível mudar também. Na terapia a gente fala, né, com os nossos pacientes, nas oportunidades que a gente tem de estar, de palestrar, as escolhas não têm que ser definitivas. A gente como ser humano, né, pode mudar. Então o ser humano ele está pronto para descobrir, aperfeiçoar, melhorar, aprender. Claro, eu vou querer me certificar que vou fazer a melhor escolha possível. Mas eu não preciso carregar nos meus ombros, né, que essa escolha vai ser eterna. Eu tenho o direito de mudar de opinião. E no momento que a gente percebe isso, então fica mais suave, né? Porque para todos isso vale. Isso da escolha deve ser visto para todos. Então eu não tenho que decidir uma vida para sempre, né? Eu posso escolher agora, com propriedade, o que vai ser melhor para mim. Mas a gente não tem controle, né, sobre o que vai acontecer. Eu vou até perguntar aqui para vocês, que tipo de pressão vocês já sofreram nesse processo? Assim, vocês já sofreram se sentiram em algum momento pressionados ou até que não? É tranquilo? É engraçado até falar que, assim, em relação à minha família, acho que a pessoa que sempre perguntava, e aí, filho, o que é que você vai fazer? Era o meu pai. Mas também não era uma pressão assim tão forte, né? Certo. Mas é engraçado assim, falar que esse ano, especificamente, no colégio a gente não tem como fugir. Nem para um lado, nem para o outro, que profissão você vai seguir, nem que a pessoa não queira escolher essa profissão, ela já está tão cercada com atmosfera, né? Todo o ambiente. Isso, exatamente. Que você não tem como fugir, né? Como eu falei. E é engraçado também, assim, para quem estava em dúvida nessas coisas, lá no colégio a gente teve as pessoas, né, teve uma conversa com uma psicóloga para poder ter uma orientação, né, de saber não fazer aquele teste, né, como aquele, você gosta disso, você tem que caminhar por ali, mas acho que é uma coisa assim que você vai descobrindo aos poucos, né, o que você se interessa, isso, mas é isso mesmo. E você, Matheus, senti que teve uma pressão em algum momento da sua vida? Estou enganada? Não, a senhora não está enganada, eu acho. É que, como acontece com muitas famílias, os pais, às vezes, eles depositam, eles querem que os seus filhos se tornem o que eles não conseguiram ser na vida. Eles depositam, assim, toda a expectativa. Então, o que acontece? Meu pai, ele sempre quis que eu fosse ou arquiteto ou engenheiro civil, sempre. Ele sempre pressionava. Pai, eu estava pensando em fazer gastronomia. Pai, eu estava pensando em fazer jornalismo. Não, para ele era engenharia civil ou arquitetura, sempre. Mas eu fui mostrando a ele que eu não me adaptava a esse mundo. Eu nunca fui próximo a números, eu não ia conseguir entrar nesse mundo e me dar bem. Eu não ia me sentir bem, eu ia ser um mau profissional nisso. Com o tempo ele foi entendendo e foi me deixando mais solto para eu escolher, entendeu? Que o que eu quisesse fazer seria o melhor para mim. Mas você tinha medo, assim, Matheus? Vou decepcionar meu pai, vou desapontar meu pai. Sempre tem aquela pressão, né? Tipo, meu pai sempre quis que eu fosse engenheiro civil ou então arquiteto e eu vou sempre fica essa pressão, mas você tem que impor um pouco do que você quer, porque senão no futuro quem vai acabar sendo um péssimo profissional vai ser você e não seu pai. Então você tem que se certificar logo do que você quer, não ficar com essa indecisão. Mas agora tá tudo bem, vocês estão felizes, já se entenderam, ele entendeu que jornalismo é o que você quer pra sua vida. Entendeu. Que ótimo. Quer dar seu depoimento também? Bem, essa pressão na minha família não ocorre tanto como nos dois casos aqui. Meus pais, eles sempre deixaram livre a minha escolha, para mim escolher qualquer profissão. Eles sempre diziam que o importante é que eu fosse feliz na profissão que eu fizesse e que eu não me incomodasse tanto com o status que ela ia dar, com a renda que ela ia me proporcionar. Porém, na escola, agora na escola rola essa pressão maior, porque geralmente aqueles alunos que se destacam na escola são aqueles que são mais vistos como para passar no vestibular. E você fica assim, nossa, se eu não passar eu vou decepcionar muita gente, né? Praticamente a escola toda. Aquele aluno que está sempre lá na frente, está sempre
na frente dos projetos relacionados à educação. São os alunos que fazem trabalhos, que gostam de estudar, eles sempre são pressionados e é investido toda aquela pressão em cima deles. Fulano de tal estuda muito, vai passar com certeza, mas a gente sabe que nem sempre é assim. O Enem é uma maratona que a gente tem que estar preparado tanto psicologicamente como fisicamente para fazer. De fato, é uma maratona, são muitas as questões envolvidas, nós vamos tratar desses temas logo mais. Em todos temos muitos programas pela frente para falar sobre isso. Obrigada pela sua participação, doutora, por enquanto. Nós vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa, mas ainda nesse programa nós vamos discutir qual é o papel da família e dos amigos nesse processo. No próximo bloco, conheça o que faz e como é o mercado de trabalho para quem faz o curso de Energias Renováveis da Universidade Federal do Ceará. É daqui a pouco. No SISU, a UFC ofertou 5.658 vagas em 98 cursos de graduação. Atente para um detalhe: o curso de Letras Libras da UFC não é ofertado no SISU. A seleção é por um edital específico. Pessoas com deficiência auditiva têm prioridade de acesso. Para mais informações, acesse o site da universidade. Desenvolvimento sustentável. Esse é um dos objetivos de quem estuda Engenharia de Energias Renováveis. O curso é ofertado pela Universidade Federal do Ceará desde 2010. Os 120 alunos que ingressam anualmente cursam 2 anos juntos. Depois, essa turma se divide em 3 grupos formados por 40 alunos. Eles escolhem seguir na carreira como engenheiro ambiental, engenheiro de energias renováveis ou então engenheiro de petróleo. Nossa equipe conversou com os alunos e professores do curso para entender melhor o universo das novas engenharias. Impulsionada pelas recentes descobertas do pré-sal, a engenharia de petróleo está entre as carreiras em mais evidência para os próximos anos. Aqui na UFC, o nosso curso ele forma basicamente o aluno para 2 aptidões que são generalistas. É aquilo que a gente chama da parte de exploração do petróleo e a parte de processamento. Nós também estudamos aqui um pouco de refino, engenharia de refino. Antes de prestar o vestibular, Bruno pensou em outros cursos, mas o mercado promissor para os profissionais na engenharia de petróleo fez com que o estudante escolhesse essa área. Já pensei em fazer medicina, odontologia, sabe? Mas foi um pensamento assim de pessoa de 15 anos, entendeu? Aí em 2009 que abriu esse curso, abriu o vestibular para cá, então eu realmente gostei, por causa da área, estava crescendo muito a produção de petróleo no Brasil, descoberto o pré-sal recentemente, então eu realmente quis ingressar nessa área. Ele conclui o curso este ano e já sabe o que fazer para conseguir um emprego. A gente pode conseguir um emprego numa empresa estatal, como a Petrobras, ou em empresas particulares, como a BG, Chevron. A Petrobras estou esperando, a gente espera muito que tenha concurso próximo ano, né? Para engenheiro de petróleo. Esse é um concurso que eu almejo bastante. As questões urbanas, somadas aos investimentos em obras de infraestrutura de grande impacto, estimularam o surgimento de carreiras como a engenharia ambiental, que atua tanto no meio urbano quanto no meio rural, procurando amenizar problemas da interação entre o meio ambiente e o homem. A maioria dos nossos amigos que estagiam, trabalham, atuam com todos os outros engenheiros. E nós precisamos estar lá para garantir que os projetos não vão trazer grandes impactos ao meio ambiente. Esse é o nosso desafio. É aí onde nós nos enquadramos. Na própria Petrobras existe um núcleo que se chama SMS, que é Gestão em Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Por quê? Eles têm que resolver a questão da poluição que é gerada, né, pela produção, refino do petróleo. Na questão das energias, já que eles estão tentando reduzir os impactos através de energia limpa, mas mesmo assim, ela é limpa, mas ela gera resíduo. Então também tem que resolver o problema dos resíduos que ainda são gerados. A preocupação com as questões ambientais foi o que fez Sávio escolher essa área de atuação.
você vê o fator ambiental na parte industrial, na parte comercial, na sociedade como um todo, não é? Então, daí eu tive interesse de atuar na parte de meio ambiente e agregando a isso a engenharia, que é solucionar problemas visando o desenvolvimento sustentável. O aluno, para fazer o curso de engenharia ambiental, ele precisa, no Enem, escolher a opção engenharia de energias e meio ambiente. Então, esse curso ele tem um núcleo comum de 2 anos, onde ele vai ver disciplinas de cálculo, física, química, que é a base que todo engenheiro tem que ter. São 120 alunos, né, que entram, e só tem 40 vagas para engenharia ambiental. Então, ele vai concorrer com esses outros, né, 80 alunos. Então, ele vai, ao final dos 2 anos, fazer a opção, e após isso ele vai ter mais 3 anos, especificamente da engenharia ambiental, se ele entrar na vaga, conseguir a vaga da engenharia ambiental. E para falar mais sobre a graduação nessa área, nós convidamos o coordenador do curso de Engenharia de Energias Renováveis, Francisco Wilson da Silva Júnior, doutor em Engenharia Mecânica pela Estadual de Campinas. E eu não vou nem lhe fazer nenhuma pergunta agora, quem vai lhe fazer essa pergunta é o Roberto, sabe por quê? Ele estava vibrando quando eu falei no bloco passado que era porque a gente ia tratar desse assunto energias renováveis, ele fez assim, ó. Mas aí ele está emocionado. Eu observei enquanto a reportagem passava, ele estava emocionado mesmo. É isso mesmo que você quer ser da vida, né? Está muito claro para você. Pois é. Então eu queria que você aproveitasse essa oportunidade para fazer sua primeira pergunta. Eu queria saber, já que o curso, como a gente entra como energias e meio ambiente, como é que é a concorrência lá dentro, porque é dividido, né? Como é que é feito o processo seletivo? Como é que se divide? Cada um, se é por escolha, por nota, por prova, como é que é feito? Ótima pergunta, Roberto. Bom, o nosso curso, após os 2 anos, o aluno ele já tem concluído praticamente 1.400 horas do curso. E, em geral, para se formar, você terá que ter sido submetido em torno de 3.700, 3.800. Então, já seria mais ou menos umas 40% do teu curso. Nesse total de disciplina, você vai ter que fazer trabalhos, provas, apresentações e que vai gerar notas, que essas notas, o conjunto de notas, vai te gerar um único índice, que é o que a gente chama na universidade de IRA, é o Índice de Rendimento Acadêmico, tá? Então, o pessoal até brinca, os melhores alunos são os alunos mais irados da universidade. Então, esse número, infelizmente, é o que você vai ser refletido, né? Eu não gosto muito que conversar com o aluno e já conversar sobre o número IRA, porque é uma pessoa que tem sentimentos. Mas, infelizmente, né, na sociedade a gente tem que mensurar, né, o desempenho das pessoas. E, através desse número, que reflete a tua frequência, o teu desempenho com relação às provas e o bom desempenho, né, no teu aprendizado, é o que vai te dar essa concorrência, né, que vai te dar essa escolha. Possibilidades. Então, se eu entendi bem, os melhores índices têm a oportunidade de escolher qual curso que querem seguir, é isso? Perfeitamente. Certo. Então, o seu você já escolheu também? Qual é mesmo? Energias renováveis. Perfeito. Aí, no caso, qual seria a mais concorrida lá dentro dos alunos? Hoje, nas últimas edições, né, a gente já teve 3 turmas que tiveram que fazer essa escolha. No primeiro ano, engenharia de petróleo foi o mais concorrido, engenharia de energias renováveis foi o segundo e ambiental foi o terceiro. Com o passar do tempo, a gente nota um equilíbrio, né? A gente nota um equilíbrio da disputa. Mas para deixar você mais, digamos assim, otimista, até hoje ninguém ficou sem o curso desejado, né? Por quê? Porque ainda, pegando o gancho no que o primeiro entrevistado, Raimundo, falou, os níveis de evasão e de reprovação são tão altos que o pessoal, quando chega nesse ano, né, já não tem um desempenho tão grande e não consegue escolher o curso. Então eles abandonam. Com o abandono, o número de vagas, né, por desejo, fica satisfatório. Professor, a UFC ela tem alguma parceria com empresas privadas para realizar a distribuição desses estudantes, né? Porque a gente sabe que em determinados segmentos existe uma carência muito grande de profissionais. Existe alguma parceria da UFC com as empresas nesse sentido?
A gente tem criado recentemente uma agência de estágio, onde justamente os alunos procuram a agência, deixam seus currículos e aí podem fazer a oportunidade de se divulgar, né? De empresas na nossa área, na área de energias renováveis, a gente tem algumas coisas, digamos assim, bem maduras, né? São a maioria empresas multinacionais, são empresas principalmente europeias, que veio para cá se instalar e tentar explorar o grande potencial, principalmente da região do Ceará, né? Que é rico em ventos e rico em energia eólica, energia dos ventos. Muito bem. E agora, quanto à área de atuação, quais são as possibilidades em relação a essas carreiras? Ótima pergunta. Bom, no nosso curso, após o aluno se formar dentro de 5 anos, ele terá uma especialização em basicamente 3 áreas, né? Que foi justamente o forte da criação do nosso curso. A área de energia eólica, que é o grande boom do nosso estado, a área de energia solar e biomassa, tá? A geração de energia a partir de queima de resíduos sólidos. Tá? Então, hoje o aluno ele vai trabalhar basicamente nessas 3 áreas, no desenvolvimento tanto de projetos quanto de equipamentos para a geração dessas energias. Muito bem. Foi boa a conversa, Roberto? Foi interessante? Você já assimilou algumas questões, resolveu algumas dúvidas? Já tirei minhas dúvidas aqui já. Então, mas só uma última pergunta. No caso se eu quiser ir mais além, terminar o curso, me especializar em energia eólica, como é que eu posso ir mais além? Como é que eu posso fazer um mestrado, um doutorado, no caso? Ele pensa lá na frente, tá certo. Perfeito. Ótima pergunta. Para você ter uma ideia, Roberto, o nosso curso, na verdade, ele nasceu de um curso de pós-graduação, né? O Departamento de Engenharia Mecânica, mais ou menos em 2005, criou um mestrado acadêmico, né, em Engenharia Mecânica, com ênfase em energias renováveis. E aí nasceu os primeiros profissionais aptos a darem aula sobre energia eólica, sobre energia solar e combustão a biomassa, né? Então, hoje, de cara, eu já digo para você, a nossa universidade oferece um curso de pós-graduação em energias renováveis. Professor, muito obrigada pela sua participação. Roberto, obrigada também porque você foi o condutor aqui das informações. Eu acredito que tenha sido muito boa a experiência para você. Olha, e no próximo bloco, como é a profissão de quem tem como matéria-prima a informação? Você vai conhecer a área de atuação do jornalista. E ainda, qual é o papel da família e dos amigos no momento em que o jovem precisa decidir sobre a profissão que vai seguir? A Universidade Federal do Ceará oferta 9 cursos de graduação semipresencial pelo Instituto UFC Virtual. Esses cursos não entram no SISU, mas a seleção também utiliza a nota do Enem. Para mais informações, acesse o site da universidade. No meio de uma conversa com amigos, é comum a gente se referir a algo que lemos no jornal, por exemplo. Televisão, jornais, revistas, sites, rádio, os veículos de comunicação fazem parte do nosso dia a dia. Mas como é a profissão de quem tem como matéria-prima a informação? Conheça agora um pouco do universo do jornalista. Cotidiano, economia, política, esportes. Se manter informado sobre o que acontece nos 4 cantos do mundo é uma necessidade hoje em dia. O jornalista é o profissional que reúne essas informações e transmite para o público através de meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Em maio de 1808, por meio de decreto do príncipe regente Dom João, foi oficializada a divulgação de notícias em todo o país. No início, somente informes políticos, mas o interesse do público ampliou a abrangência da profissão. Mas a forma de se fazer jornalismo mudou muito desde o decreto de Dom João. Com a globalização, as manchetes correm o mundo na mesma velocidade que a internet. Selma Vidal é jornalista há 27 anos. Ela lembra como era produzir notícias no início da carreira. Eu acho que hoje é muito mais fácil, né? Em todas as áreas, né? Começar pela produção, que na época a gente não tinha celular, né? O computador foi a partir de 90, nem todo mundo tinha, né?
Tinha que escrever na máquina de datilografia, né? Hoje é bem melhor, bem mais fácil, bem mais... Você quer pesquisar sobre alguma coisa, você vai lá na internet, já pesquisa rápido, né? A paixão de Selma pela profissão veio logo cedo, ao ver na TV os apresentadores nos telejornais. Quando entrou para a faculdade, a intenção era de ser produtora, mas os rumos foram bem diferentes. Fiz jornalismo, estava abrindo a TV O Norte, que era a primeira televisão lá de João Pessoa e a segunda da Paraíba, né? E aí tinha um teste, que era para repórter, e eu tinha acabado de me formar, né? E eu fui fazer o teste e passei. Então, desses 26, 27 anos da profissão, 16 foram como repórter. Em todos esses anos de profissão, são muitas as histórias para contar. Tem uma matéria que eu fiz e que eu me emocionei muito, foi num leprosário. Que aí tinha um senhor de uns 90 anos, que ele já estava lá no leprosário há mais de 40 anos. E ele foi contar uma história de amor, que ele tinha conhecido uma pessoa. E aí quando ele descobriu que estava com lepra, que não podia ficar, e disse que ele foi para a linha do trem, que queria morrer, porque não podia ficar com a mulher amada. Mas aí nesse dia o trem não passou, né? Não passou naquele horário e ele sobreviveu para contar a história, né? Prazos a cumprir, textos para entregar, entrevistas, matérias em lugares diferentes. Quem vê o trabalho pronto não imagina a correria. Assim, é a rotina de um jornalista dentro e fora de redações como esta. Bom, o jornal ele começa a ser produzido antes, com mais de um dia de antecedência, às vezes com uma semana de antecedência ou mais que isso. E termina de ser produzido horas antes de chegar na casa do leitor. Mas rotina nem sempre é uma coisa que dá pra gente falar em jornalismo, porque nossa matéria-prima é muito imprevisível. E é um dos grandes baratos do jornalismo, é lidar com isso. Porque você tem uma rotina padrão, mas essa rotina pode ser absolutamente bagunçada e absolutamente virada de cabeça para baixo, dependendo dos acontecimentos. Outra área em que um jornalista pode atuar é na assessoria de comunicação. Joelma é assessora do grupo de comunicação O Povo há 4 anos. Eu sou responsável pela comunicação de todos os veículos, tanto do portal como das rádios, como do jornal impresso, como das revistas também, dos projetos especiais que compõem o grupo, assim como da própria TV. Quando é lançado um novo programa, eu tenho a função de informar, de comunicar e de dar suporte aos outros veículos para que divulguem esse programa. Eu também pego essa informação e disparo para os outros veículos. Aí eu faço esse meio de campo, digamos assim, entre os veículos e o grupo. Segundo Joelma, o mercado para quem quer ser assessor de comunicação está em crescimento em Fortaleza. Então, hoje em dia, o campo de assessoria é muito vasto. Vai desde um campo de um time de futebol, até uma loja de roupa, até um pet shop. Então, assim, o campo é gigante. Uma regra que eu acho que vale para qualquer profissão é você ter certeza de que você gosta mesmo. Você tem que gostar de escrever. Se você quer ser um repórter, você tem que gostar de ter contato com as pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis. Você tem que gostar de escutar, de contar histórias. Tem que ralar muito, não é. Você não tem feriado, fim de semana, noite de Natal, Réveillon, Carnaval, tudo isso é engolido nessa rotina e sempre tem alguém trabalhando, sempre tem alguém fazendo o jornal. Olha aí, a reportagem interessantíssima. Parabéns ao Bruno pela produção dessa reportagem, pela execução também, porque é exatamente isso, viu, Matheus? Não tem, né? Eles não alisaram, não, é isso mesmo. Você tem plantão do fim de semana, você trabalha nos feriados, você vive sob constante tensão, pressão mesmo, porque você tem que entregar o texto. Muitas vezes você escreve os textos no carro, enjoa, viu? Tem que trabalhar o estômago um pouquinho para cuidar disso também, porque no começo você fica enjoado de escrever ao mesmo tempo com o carro em movimento. E fico pensando como é que não era, como a Selma disse, há um tempo atrás, sem celular, sem internet, realmente são heróicos, viu? Os jornalistas de um tempo atrás. Doutora, algumas profissões exigem isso mesmo, a cobrança é muito grande, a tensão é muito grande. Existem pesquisas, inclusive, que mostram que o jornalismo é uma das profissões mais angustiantes que tem, de maior tensão. Como é que a gente se prepara para algo assim, para a vida mesmo?
Isso da atenção, na verdade, a gente precisa, por isso que é importante o autoconhecimento, né? A gente precisa saber aonde a gente vai se colocar, né? Então, na hora de decidir a profissão que a gente vai escolher, a gente tem que se conhecer e saber, será que eu vou conseguir escrever o texto lá no carro, né? Será que eu estou pronta para isso? Será que realmente é tão frenético assim a minha necessidade? Porque tem que ser. Então, a pessoa que vai fazer jornalismo, imagina, tem que gostar do movimento, do novo, né? Daquilo que não está ali no comum, no dia a dia, porque ele traz o novo. Uma traz pessoa que gosta de rotina certinho, aquela coisa, por exemplo, não tem condição de fazer jornalismo. Exatamente. Então, as pessoas precisam descobrir aonde elas gostam de estar, o que elas gostam de fazer, né? Isso vai para qualquer idade. Claro, se a gente faz isso na adolescência, a gente poupa serviço, né? De depois ter que descobrir isso. Se a gente pode fazer isso logo na adolescência, descobrir isso. Eu prefiro ficar numa poltrona assim bacaninha, sentadinha, tranquila, em silêncio. Então eu tenho que buscar uma profissão que pareça com isso. Agora, Matheus, você assistiu, acompanhou a reportagem. Ainda assim é isso que você escolhe para sua vida? Você é isso mesmo, agora eu tenho certeza. Não, é difícil, eu sempre tive esse pensamento, porque é uma correria mesmo, você receber uma notícia hoje e já ter que passar ela em questões de segundo, é uma correria muito grande mesmo, mas sei lá, me atrai muito Teu isso. Teu sangue ferve. Esse tá com a notícia, envolvido com a notícia, informando, né? Eu acho que, sei lá, eu me sinto bem. Mas se você pudesse escolher uma das áreas, você já saberia qual escolher? Eu escolheria ser repórter de campo. De televisão ou de impresso? Não, de televisão. Estar lá no assunto mesmo, expresso, mostrando a realidade. Agora eu te pergunto, um professor meu me perguntou isso uma vez, ele disse na verdade que se tirasse a passagem é o momento do que o jornalista aparece na reportagem, né? O ápice da reportagem. Se tirasse a passagem da reportagem, não, a partir de hoje o jornalista não aparece. Muitos não escolheriam a profissão, porque tem a questão da vaidade. Não, e aí? Eu acho que a minha questão não é isso, eu acho que é mais a informação mesmo, estar lá para passar o que está acontecendo. Eu não ficaria tão focado assim na imagem. Sim, você que vai estar trabalhando na televisão, é essencial a imagem, mas em questão de o meu foco mesmo no jornalismo é passar o conteúdo, a informação. Então você atuaria em qualquer área, você seria um bom produtor, um bom redator. Isso mesmo. Muito bem, essa é a essência, né? Você conseguir atuar em todas as áreas, até porque a profissão de jornalista, ela é bastante versátil, então exige que você faça absolutamente de tudo. Essa questão da vaidade, a escolha da profissão por vaidade, também pesa, doutora? Pesa muito, e principalmente na nossa cultura, né? A gente vive numa cultura que onde as pessoas gostam de aparecer. As pessoas estão buscando isso, né? Buscando a notoriedade, né? Querem estar ali. E claro, o adolescente também. O adolescente gosta. Ele precisa até, né? Se expor um pouco, receber o julgamento do outro. E claro, as profissões que têm mais status, essas que aparecem mais e que alegram, né, a vaidade das pessoas, sempre vão estar ali entre as mais famosas, as mais procuradas. Agora, as pessoas precisam, volto a dizer, né, escolher realmente o que elas gostam de fazer. Até porque, independente da profissão, se você vai ser vaidoso, você vai acabar aparecendo, né, na sua profissão, porque você vai trabalhar isso, vai buscar isso. Então, às vezes uma profissão que a pessoa fica lá, né, numa sala, num laboratório, e ele vai fazendo aquilo trancadinho, né, num ambiente isolado e silencioso, e com certeza, se ele vai fazer aquilo muito bem feito em algum momento, e se ele for vaidoso, claro, porque ele pode se recusar, ele também vai aparecer. Tá bem, doutora. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença, pelas respostas. Eu acredito que colaborou muito aqui para o nosso programa. É importante pensar nisso, sobre a questão da vaidade. O Enem.com, projeto de vida, profissão e carreira de hoje, fica por aqui. Mas todas as quintas-feiras nós vamos ter um encontro marcado, sempre recheado de informações voltadas para o estudante que vai fazer a prova do Enem. Para auxiliar você nesse processo de autoconhecimento, escolha do curso e preparação para a prova. O Jornal Povo também vai encartar um fascículo semanal, também às quintas, e à tarde, você sabe, nosso encontro é sempre às 2 horas. Até lá!